Torcedor rubro-negro, antes de mais nada, já vou te pedir uma coisa muito simples. Se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu comentário, porque o que eu vou revelar aqui hoje pode mudar completamente os rumos do Flamengo. São informações que estão circulando nos bastidores e que ainda não chegaram à grande mídia. Você vai entender nos mínimos detalhes por que o clima dentro do Mengão está pegando fogo. Então, para não perder absolutamente nada, já garante sua inscrição. Agora respira fundo porque a bomba é pesada. Algo aconteceu no Flamengo nos últimos dias que está mexendo com a estrutura do clube. À primeira vista, parecia apenas mais uma notícia comum, daquelas que o torcedor até lamenta, mas não imagina a dimensão real. Mas, segundo o que apuramos, a situação é muito mais grave do que se imagina. O lateral esquerdo, Alex Sandro, o único convocado por Carlo Ancelotti para representar o Flamengo na seleção brasileira nesta próxima data FIFA, sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda durante a goleada histórica sobre o Vitória no Maracanã. Até aí tudo parecia apenas uma infelicidade, uma lesão como tantas outras. Mas por trás desse episódio, existe uma reviravolta que pode impactar diretamente o futuro do Mengão. E eu vou te contar tudo, detalhe por detalhe. Alex Sandro deixou o campo ainda no primeiro tempo com apenas 21 minutos jogados. O departamento médico correu, realizou exames e confirmou a lesão. O jogador já iniciou tratamento, mas dificilmente terá condições de se apresentar à seleção brasileira. E é justamente aí que mora o problema. Nos bastidores, a notícia caiu como uma bomba, não apenas pela perda do jogador, mas pelas consequências que podem se desdobrar a partir daí. Primeiro ponto. Alex Sandro era visto como peça-chave dentro de um plano ousado da diretoria do Flamengo. Sua convocação por Carlo Ancelotti era entendida como uma vitrine internacional, uma forma de valorizar ainda mais o atleta e abrir portas para futuras negociações. Internamente, havia quem acreditasse que Alex Sandro poderia ser negociado em breve, trazendo dinheiro fresco para os cofres rubro-negros. Só que a lesão muda completamente o cenário. E mais, dentro da própria Gávea, há quem enxergue essa situação como estopim para acelerar um movimento muito maior. E aqui é onde a história começa a ficar ainda mais surpreendente. Fontes ligadas ao alto escalão do clube garantem que a diretoria já começou a articular um novo plano de impacto, um projeto capaz de enlouquecer a nação rubro-negra. E estou falando de um nome que, nos corredores do Flamengo, já virou quase uma obsessão. John Arias. Sim, torcedor, o meio-atacante colombiano, revelação no Fluminense, que brilhou no Mundial de Clubes e hoje veste a camisa 10 do Wolverhampton na Inglaterra, está no radar direto do Mengão. Não se trata de mera especulação. O que está sendo alimentado por conselheiros próximos ao presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, é um sonho ousado, mas com contornos reais. A ideia é simples: transformar a frustração pela lesão de Alex Sandro e a possível perda de valorização em uma oportunidade de mercado que pode colocar o Flamengo em outro patamar. E você pode estar se perguntando, mas por que Arias? A resposta é clara. Dentro da Gávea, há a leitura de que o colombiano não conseguirá se firmar no Wolverhampton. O clube inglês, tecnicamente limitado e ameaçado por mais uma temporada de luta contra o rebaixamento na Premier League, dificilmente dará a Arias o protagonismo que ele merece. Para o Flamengo, isso abre a porta perfeita. Oferecer um projeto ambicioso, a chance de voltar ao Brasil em 2026 e vestir o manto rubro-negro, dessa vez com status de estrela. Mas calma, porque tem mais. Existe um grande obstáculo: o Fluminense. Quando vendeu Arias por 22 milhões de euros, o presidente tricolor Mário Bittencourt fez questão de colocar uma cláusula no contrato. Caso o jogador retorne ao futebol brasileiro, o Fluminense terá prioridade para igualar qualquer oferta. Ou seja, oficialmente, o rival teria a primeira palavra. Só que nos bastidores do Flamengo, a leitura é outra. A cúpula acredita que nenhum contrato resiste ao desejo maior do jogador. E mais, há a convicção de que Arias, ao pensar em retornar ao Brasil, poderia sim optar pelo projeto rubro-negro, especialmente diante da força financeira e estrutural do Flamengo, que hoje está à frente de qualquer outro clube do continente. Você percebe a gravidade disso? A lesão de Alex Sandro pode ter sido um empurrão definitivo para a diretoria acelerar esse movimento. O que parecia apenas um problema físico de um jogador pode, na verdade, desencadear a maior reviravolta de mercado do Flamengo nos últimos anos. E acredite, nos bastidores já existe movimentação. Conselheiros próximos à BAP estão convencidos de que Arias pode ser a grande jogada de 2026. O próprio jogador, de acordo com informações obtidas, estaria insatisfeito no futebol inglês.
Ainda que não tenha declarado nada oficialmente, pessoas próximas afirmam que Arias sente falta do protagonismo que tinha no Brasil e vê com bons olhos um retorno. Enquanto isso, o Flamengo segue reforçando seu elenco. Na última janela chegaram nomes de peso como Jorginho, Samuel Lino, Jorge Carrascal, Emerson Royal e Saúl Gates. Só que a sensação de que falta o grande impacto ainda incomoda parte da torcida e dos bastidores. Arias, neste sentido, seria a peça que falta para transformar um time forte em praticamente imbatível. E eu vou além. O cenário político dentro do Flamengo também pode acelerar esse movimento. Em um momento em que o clube discute projetos futuros e o papel da atual diretoria, uma contratação como a de Arias poderia ser o golpe de mestre, aquele que cala os críticos e fortalece a imagem da gestão. Não é apenas sobre futebol, é sobre poder, prestígio e hegemonia. Mas claro, ainda existe a incerteza. Nada está garantido. O Wolverhampton, mesmo em situação complicada, não pretende liberar facilmente um jogador que custou 22 milhões de euros. O Fluminense, por sua vez, acompanha de perto, sonhando em reaver o ídolo. E o Flamengo, como sempre, observa, se movimenta nos bastidores e prepara o terreno. Torcedor, o que você está vendo agora é muito mais do que uma simples lesão. O que parecia apenas uma notícia ruim pode ser o início de uma virada histórica. O Flamengo pode estar à beira de uma das contratações mais impactantes da década. E a pergunta que fica é: será que John Arias vai ceder ao chamado da nação? Será que o Flamengo vai conseguir romper barreiras, enfrentar rivais e trazer para si o jogador que foi o grande nome do rival nos últimos anos? Se isso acontecer, prepare-se, porque o futebol brasileiro nunca mais será o mesmo. Por isso, não sai daqui sem deixar a sua opinião nos comentários. Você gostaria de ver John Arias com um manto sagrado? Acredita que a lesão de Alex Sandro pode realmente acelerar esse movimento? E mais uma vez, se inscreve no canal Bastidores do Mengão, ative o sininho e fica ligado. Aqui você sempre vai receber as informações que ninguém mais tem, direto dos bastidores, sem filtro, sem enrolação.